Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação 136. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no canal Conexão 3005. Hoje o programa de número 186. Então estamos 136, aí ao vivo. né? 136, olha só, quase 137. Quase 137. Estamos aí ao vivo, mais nessa véspera de Natal. E estamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né, no nosso encontro semanal, justamente Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na sua vida. Ela tem que realizar esse projeto, ela não pode realizar isoladamente. Ela tem que participar de uma escola iniciática. Então, nós convidamos aqueles que querem fazer esse projeto que o façam na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, como fazer isso? É muito simples. É só entrar pela busca na internet, e ver o site da Eubiose e vai localizar os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, entre em contato por telefone, e-mail, etc., e pode começar seu curso de iniciação na eubiose, né? Esse curso vai se iniciar logo em janeiro de 2025, na segunda semana de janeiro. Esse encontro que nós temos, que nós realizamos, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Isso, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciado das idades. Em nosso caso, com 2 fundamentos básicos: os ensinamentos de Helena Petrov Blavatsky, a mestra, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquários. E relacionado a esse ponto, né, do início de um novo ciclo, nós estamos falando sobre a Era de Maitreya, que nós estamos vivendo a Era de Maitreya. Vamos hoje abordar a terceira parte. Já vimos a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Então, vamos dar continuidade a esse estudo, né? Dizemos que o plano do Logo será cumprido. Dizem as revelações mais sagradas que se aproxima a hora das grandes transformações e, assim, todos aqueles que não apresentem as mínimas condições evolucionais no contexto da atual ronda, por uma questão de justiça, não poderão participar da Era de Maitreya, a fim de não criar obstáculos à implantação da Idade de Ouro. Nós estamos saindo da Kali Yuga, já saímos da Kali Yuga e começando já a Sati Yuga, a Idade de Ouro, né? Por mais indulgentes que sejam os senhores dos destinos humanos, por lei, não lhes é permitido levar essa indulgência ao extremo de comprometer ou atrasar a execução do plano do Logos. Por isso, cabe aos filhos da luz envidar todos os esforços no sentido de elevar cada vez mais os seus valores intrínsecos para se tornarem dignos da nova era. Esses esforços, além de caráter individual, devem ser de natureza coletiva também. Veja bem, esforços individuais e coletivos. Isso é muito importante. A coletividade deve participar disso. Estendendo-se a todos aqueles que realmente procuram transformar-se e manter acesa a fé na grandeza da vida espiritual. Então, a grande chave disso é justamente o autoconhecimento, a transformação interna de cada um, propiciando, evidentemente, como consequência, a evolução coletiva da humanidade. Não existe a condenação eterna das almas, como querem alguns, porque isso é incompatível com a bondade e do amor de Deus. Deus é amor e perdão, sempre. Sem isso, não há possibilidade
de acontecer coisa alguma. O amor e o perdão, a base do universo. Contudo, aqueles que descuram com a sua evolução durante idade sem conta, sem se preocupar com o seu aperfeiçoamento moral e espiritual, desprezando todas as oportunidades, né, que lhes foram concedidas, perder-se-ão numa eternidade de inconsciência, para somente regressarem à existência na eternidade seguinte. Durante idade sem conta, as suas consciências ficarão adormecidas, como aconteceu àquela princesa adormecida no bosque encantado, onde aguardou por um príncipe encantador, um dia que viesse a despertar para a vida consciente, né? Então, aí, o mito bate exatamente com esse conceito fundamental da evolução espiritual, né? O mito da bela adormecida. Nós somos a bela adormecida, nossa alma está adormecida. Então, o príncipe é justamente a tríade superior, né? E o Logos, que vem nos despertar da nossa consciência, da nossa inconsciência, e nos libertar para toda a eternidade. O grande julgamento da humanidade não foi um castigo, mas a seleção e a separação do trigo do joio. Os 2/3 julgados incapazes de prosseguir são aqueles que fizeram mais mal do que bem, que se entregaram deliberadamente aos piores vícios, atentando contra si e o próximo. Os corruptos que ocuparam e ocupam postos de poder para enriquecer ilicitamente à custa do tesouro coletivo. Os instigadores de guerras e revoluções para faturarem com a venda de armamentos. Os que usam os meios de divulgação e comunicação social para propalar a pornografia, a violência e a desinformação. Veja só o perfil desses seres que não reencarnarão mais na Terra, como eu citei, né? Esses seres que eu citei aqui, com essas características deformadas, não reencarnarão mais na Terra, reencarnarão em planetas primitivos, como o nosso mestre afirmou, né? Afirmou, quem não estiver preparado para a nova situação, não reencarna mais na Terra, vai reencarnar em globos obscuros, ou mundos primitivos, que está na época das cavernas ainda, né? Sucessão racial. A humanidade está passando por um período de transição, é isso? O sentimento de separatividade será substituído por um estado mais justo e humano e escudado na fraternidade, baseado na fraternidade. A consciência da unidade irá fatalmente tomar o lugar da separatividade. A separatividade deixará de existir para existir a unidade, né? A fraternidade, que tanto essa separatividade que gera tanto conflito entre os seres no presente como ocasionou no passado. Nenhuma alma lúcida aceitará mais como norma normal a discriminação racial, ideológica, religiosa, etc. Essas coisas são do passado. Embora ainda restem alguns núcleos e, por ignorância da lei divina, ainda continue a cultivar esse anacronismo impróprio para a era de Aquários. Então, o futuro da humanidade e o presente já está começando assim, é justamente a coletividade, a fraternidade universal, né? Todas as raças e sub-raças do passado tiveram uma missão bem definida pelos desígnios da lei. Completado o seu ciclo de atividade, as raças deverão naturalmente ir cedendo lugar às que lhe sucederem, como lei bem certa. Uma lei bem certa, a lei universal justa e perfeita, né? Geralmente, as novas raças surgem mais preparadas para cumprirem as suas missões civilizadoras. Daí a necessidade da fusão das raças para formar uma nova coisa. Essa seleção é operada naturalmente, não cabendo a ninguém efetuá-la sob a pena de se assistir a aberrações xenófobas já antes registradas. O que caracteriza a superioridade de uma pessoa são as suas virtudes morais, intelectuais e espirituais, e jamais a cor da epiderme ou a forma física externa. É como o nosso mestre afirmou, né? Raça é estado de consciência. Assim nos ensinou
o professor Henrique de Souza. Raça é estado de consciência. Maitreya é o futuro. Então, é uma ligação de Maitreya com o futuro. Vamos ver. Os poderes que encerram a sabedoria dos rishis tanto podem ser usados para o bem como para o mal. Razão por quê? Os mantenedores desses segredos são tão ciosos dos seus tesouros, pois, como já vimos, eles foram utilizados indevidamente na Atlântida, resultando no fim catastrófico dessa soberba civilização que já havia alcançado um patamar muito elevado, né? Consequentemente, tais armas perigosíssimas jamais serão confiadas a uma humanidade tão cruelmente antifraterna como é a nossa. Algumas das mais importantes conquistas da ciência têm sido inspiradas pelos membros da grande fraternidade branca, quando não é um deles que pessoalmente atua diretamente, resguardando-se dos olhos dos curiosos e profanos. Mas nisso, nas conquistas científicas, tudo depende do karma coletivo. Na verdade, o homem não faz nada, não inventa nada. Ele é apenas veículo da consciência superior, veículo dos arquétipos. Os cientistas, os intelectuais, né? Eles servem de veículos para as consciências superiores. Os reais valores do passado, que foram resguardados, mas não perdidos, aos poucos irão sendo desenvolvidos à humanidade. Irão sendo devolvidos à humanidade, sempre que a mesma se mostre digna de recebê-los, através de um maior desenvolvimento intelectual, a par de uma melhor e efetiva compreensão fraterna entre os homens. Assim, dessa forma, teremos que cultivar cada vez mais os valores do espírito pela prática dos bons costumes e respeito às leis da natureza. Segundo afirmam os entendidos das filosofias orientais, até hoje não existe um erudito ocidental capaz de traduzir uma única linha dos sagrados Vedas, do Zen de Avesta e de outros livros tradicionais do Oriente. São livros extremamente difíceis de se entender, porque devem ser entendidos pelo espírito, não pela letra que mata, mas pelo espírito que vivifica. Por isso que é muito difícil a tradução desses livros. A HPB foi a primeira no mundo ocidental a fazer esse trabalho maravilhoso de trazer esse conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Como sabem os membros mais adiantados do nosso colégio iniciático, a Sociedade Brasileira de Eubiose, existem livros oriundos das bibliotecas dos mundos subterrâneos, que estão à sua disposição aqui na face da Terra. Quanto aos conhecimentos e revelações relativos ao futuro imediato, somente o Supremo Instrutor do Mundo, o excelso Maitreya, possui a autoridade para manifestar-se sobre tão sublimes verdades. Aí está a função do senhor Maitreya, né? Trazer esses conhecimentos profundos para a humanidade. Vamos, então, fazer algumas construções a respeito de Jesus de Nazaré e Maitreya. Vamos ver a relação que existe entre Jesus e Maitreya. É isso? Jesus de Nazaré e o Cristo não são uma e mesma pessoa. Então, nós não devemos falar Jesus Cristo, mas sim Jesus o Cristo. E Jesus foi veículo do Cristo universal. Repetindo, Jesus, Yeshua Ben Pandira, foi veículo do Cristo universal. Essa é uma das teses de mais difícil aceitação pelos cristãos em relação a Maitreya, o instrutor do mundo, e por isso precisa ser mais bem explicada. Na verdade, título de Cristo não se refere absolutamente a um indivíduo. Cristo não é um indivíduo. É o nome de uma função na hierarquia dos mestres da sabedoria, o grupo de seres evoluídos que guia a evolução da humanidade por trás dos bastidores. Quem fica à frente dessa hierarquia automaticamente se torna instrutor do mundo, conhecido no Oriente como Bodhisattva. Então, a função do Bodhisattva é isso, trazer, como sendo um veículo, trazer esses conhecimentos do mundo superior para a Terra, durante a vigência da sua liderança. Maitreya, que encarna a energia que chamamos o princípio de Cristo,
declarou que está nessa função há mais de 2 milênios e que na Palestina ele manifestou-se como Cristo para inaugurar a era de peixes. Então, no começo, ele usou o método chamado odumbrar, ou seja, possessão espiritual leve. Isto é, sua consciência informava e orientava as ações e ensinamentos de Jesus, seu discípulo. Assim era a consciência do Cristo, Maitreya, que era vista e vivenciada por aqueles que rodeavam Jesus. Olha só que importante explicação baseada no princípio da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Na realidade, Jesus era um iniciado de 4º grau e um dos mais antigos discípulos dos mestres da sabedoria. Jesus, Yoshua ben Pandira, ele apareceu anteriormente em tempos bíblicos como Josué, o filho de Num, em seguida como Isaías e de novo como Yoshua no livro de Zacarias. Na Palestina, ele fez o grande sacrifício de aceitar ser usado por Maitreya para cumprir sua missão durante os 3 anos seguintes ao batismo no Rio Jordão. Depois que ele foi batizado por João Batista, então, seguiram-se 3 anos, dos 30 aos 33 anos, quando ele foi crucificado. A crucificação foi simbolicamente a passagem para a sua 4ª iniciação. Seu nascimento, o batismo e a transfiguração no Monte de Tabor simbolizam as 3 primeiras, enquanto, ao mesmo tempo, Maitreya passava por uma iniciação mais alta. Os acontecimentos da vida de Jesus e suas palavras foram muito mal interpretadas devido à pouca conhecida conexão entre sua obra e a de Maitreya, o Cristo. Isto deu origem ao antigo ponto de divergência teológica, a saber, se Jesus era Deus ou um homem, ou talvez os dois juntos. A resposta é que Jesus foi um homem e, como resultado de processo de evolução, tornou-se, como acontece a todos no devido tempo, um filho de Deus. Outros trilharam esse caminho antes dele e muitos o tornaram desde então. Tanto, inclusive, o mestre Jesus, ele dizia que tudo que ele fazia não era ele que fazia, era o Pai que fazia por intermédio dele, Deus, o Pai dele, né? O Pai nosso, né? Era o Pai que fazia. Ele então dizia assim, eu e o Pai somos um. Isso está no Evangelho. Né? Os cristãos que são da opinião de que não é dado a ninguém imitar os feitos de Jesus, que para eles é Deus, ou pelo menos seu Filho único, são contrariados pelas próprias palavras dele, de Jesus. Sejam perfeitos, até mesmo como o Pai do céu é perfeito, e maiores feitos do que eu fiz, vocês farão. Jesus falava isso, né? Sede perfeitos como o Pai celestial, e vocês farão muito mais do que eu ainda. É uma coisa fantástica o que Jesus nos ensinou. Esse é o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, que a religião acaba não seguindo. Né? A religião segue determinados paradigmas, padrões, etc., que não aceitam esses fatos. A morte de Jesus foi o cumprimento da tarefa para essa vida, e foi Maitreya quem ressuscitou o corpo do túmulo como um símbolo para a 5ª iniciação, assim como a ascensão foi simbólica da 6ª iniciação. Esta apresentação dos antigos conhecimentos ocultistas, em forma simbólica, é um dos métodos que a hierarquia espiritual utiliza para ensinar à humanidade e para transmitir o conhecimento a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Podemos encontrar eventos simbólicos semelhantes nas vidas de Buda, Krishna e Mitra. Igualmente, os famosos trabalhos de Hércules não são mais que partes do processo de iniciação representados de forma simbólica. O discípulo Jesus, de 2000 anos atrás, se tornou agora em um dos mais altos mestres da hierarquia, o Mestre Jesus. Então, tudo evolui na humanidade, inclusive Jesus evolui também. Ele é um ser de alta hierarquia, mas continua evoluindo rumo ao infinito. Todos evoluem em direção do infinito. Né? Jesus alcançou o estado de perfeição no decurso da vida seguinte, como Apolônio de Tiana. Assim dizem algumas revelações.
O mestre não fala isso, Jesus. O mestre, eu vou falar francamente. A Helena Blavatsky não fala isso, nem o nosso mestre cita esse fato. Mas não quer dizer que seja uma inverdade, né? Muitos daqueles que o seguiram durante a sua vida, como Jesus, estavam ainda vivos durante essa encarnação anterior e muitos deles tornaram-se convictos de que Jesus tinha reaparecido no seu seio. Foi Apolônio de Tiana quem empreendeu uma viagem à Índia. Esta viagem se tornou a base para a história que muitos acreditam de que Jesus não morreu na cruz, mas viajou para a Índia e morreu na Caxemira, depois de ter alcançado uma venerável idade avançada. Essa é a verdade que a religião não aceita. Vamos repetir? Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado vivo da cruz, levado para a casa, um determinado lugar, foi curado. E o nosso mestre, o professor Gilberto Souza, disse que até ele foi levado para os mundos internos, porque os ferimentos deles eram tão graves que ele teve que ser curado nos mundos internos. Depois ele reaveu a sua vida, né? E partiu para a Índia, e morreu lá na Índia depois de muitos anos. Né? Inclusive, já se pode encontrar o túmulo de Yoshua Ben Pandira lá na Índia. Né? O Mestre Jesus esteve encarnado em um corpo sírio por cerca de 640 anos. Ele foi descrito assim no livro de Alice Bailey, Initiation, Human and Solar. Ele é, sem dúvida, uma figura marcial, um disciplinador e um homem de vontade e controle de ferro. Ele é alto e magro, com uma face fina e um tanto longa, cabelos pretos, cutis pálida e olhos penetrantes azuis. Na hierarquia, ele é descrito como um grande líder, o general e o executivo sábio. Ninguém está tão intimamente em contato com as pessoas como querem tudo o que há de melhor no ensinamento de cristão. E ninguém está tão consciente das necessidades do momento presente. Inclusive, Jesus está entre nós, ele continua entre nós. Numa das suas revelações, no Evangelho, ele diz: continuarei convosco até o fim dos tempos. Então, até os fins dos tempos, esse ciclo que está terminando, mas nos novos tempos, na Idade Maitreya, ele estará sempre conosco. Estará conosco para sempre. Ele está conosco para sempre. Ele viveu na Palestina durante a maior parte deste tempo. Porém, desde 1984, ele tem vivido em Roma. A intenção é que ele vai tentar erguer as igrejas cristãs fora do seu estado de cristalização e rivalidade. E, se for convidado a fazê-lo, liderar uma nova igreja ungida. Então, Jesus, seja de qualquer forma que ele esteja presente, ele está tentando trabalhar, está trabalhando para a unificação de todo o pensamento religioso, né, para construir uma unidade no planeta Terra. Né? Ao fazê-lo, ele espera resolver as muitas contradições e equívocos que surgiram no decorrer dos séculos, sobre o seu papel histórico e os ensinamentos que ele então divulgou quando era um veículo para Maitreya. Com o aparecimento de Maitreya, Jesus, assim como os apóstolos Pedro e João, estão desempenhando um papel importante pela segunda vez. 2000 anos atrás, eles eram iniciados ao 3º grau. Agora, eles estão incumbidos de um aspecto significante da conclusão do plano. Assim como estão o mestre Moria e o mestre Kuthumi, que irá suceder Maitreya na função de Cristo durante a próxima era, dentro de cerca de 2.500 anos. Essa colaboração aberta, que será visível para todos, irá eliminar as dúvidas existentes com relação à verdadeira relação entre Maitreya, o Cristo e seu discípulo e o Mestre Jesus. Assim, a alegação aparentemente paradoxal, no sentido literal da palavra, de que Jesus e o Cristo não são a mesma pessoa, é a mais razoável do que parece. Então, Jesus e o Cristo não são a mesma pessoa. Jesus é veículo do Cristo universal, projeção de Maitreya. Isso é verdade. Aqueles cristãos que acham difícil aceitar que o seu professor, o seu mestre, não é o maior líder de toda a humanidade, podem, no entanto, encontrar consolo em um segundo paradoxo.
Jesus e Maitreya, o Cristo, eram e são um, no sentido de que eles, cada um no seu nível, trabalham juntos em perfeita harmonia para impulsionar o plano divino. Então, todos esses mestres, tulcoisticamente, estão localizados em vários níveis do nosso mundo manifestado, de forma tulcoística, mas eles todos fazem parte de uma unidade, né? De uma fraternidade. Né? Por isso que chama-se hierarquia. Hierarquia não é um ser só, é uma reunião de seres de enorme evolução espiritual. Então, existem muitas hierarquias entre o segundo trono e o primeiro trono, né? Do nosso mundo manifestado, nosso universo manifestado. Ocupando o Cristo cósmico e de Buda planetário, o mestre Ascenso Maitreya serve na hierarquia sob a direção do Sr. Gautama. Juntamente com Gautama, Buda cumpriu a disciplina de Buda a partir da orientação de Sanat Kumara e dirige as obras desenvolvidas pelos instrutores mundiais. Na verdade, Maitreya, conforme a ciência iniciática, ele é projeção do primeiro trono. Ele não pode ocupar um corpo físico denso. Então, ele emite tulcos seus, esses tulcos, então, vão descendo paulatinamente, diminuindo a sua energia, até que possam ser veiculadas no plano físico por seres humanos evoluídos, evidentemente, para servir de veículos pela consciência cósmica. Conhecido como grande iniciador, Maitreya foi, de fato, o iniciador de Jesus, em sua individualização da chama crística, em sua encarnação final como salvador do mundo. Olha, então, a estreita relação entre Jesus e Maitreya. E exemplo do caminho da verdade, da vida para todos os aspirantes na senda da cristicidade pessoal. Quando invocado, Maitreya concede a iluminação do Cristo e a força da palavra para auxiliar nas iniciações dadas sob o seu comando. Todos aqueles que invocam Maitreya, evidentemente, terão Maitreya perto de si, dentro de si, provocando a sua iniciação. Né? Porém, entretanto, preparam-se grandes coisas. Parece-me perceber um esplendor brilhante no horizonte. Levanta-se e ilumina esta maré viva. Delineia-se uma forma resplandecente, lutando contra as sombras e as nuvens opacas. Reconhecemos o sinal dessa presença. É o possuidor dos 7 selos lamaicos que estão no tesouro secreto de Lhasa e do Buda vivente que reina sobre o mundo. Os raios saem da boca do bem-aventurado e iluminam os 3 mundos, a terra e a morada dos deuses. E assim diz foi citado através de um grande estudioso, né? Jean-Marc Rivière, a soma dos monastérios tibetanos. Sabemos que estamos no fim de uma civilização e que somos a geração de elite, a semente da nova civilização. Sabemos ainda dos destinos imediatos do mundo e, finalmente, da nossa volta à face da Terra com uma Maitreya à frente. E, portanto, não devemos confundir-nos com os já perdidos, embora que seja nosso dever envidar todos os esforços para salvar o maior número de pessoas que permanecem indecisas. Então, essa é a função que existe hoje dos seres de hierarquia que estão no mundo, é salvar a maior quantidade de seres para a nova civilização. Isso é uma grande vitória, né? Salvar. Salvar quer dizer levar essas pessoas para o desenvolvimento da sua iniciação, do conhecimento interno. O vinde prestes da evocação do senhor Henrique de Souza certamente implica o trabalho de aperfeiçoamento interior, individual e coletivo dos seguidores e discípulos da sua obra divina, ou seja, o de preparar por esforços próprios, identificar-se ao seu Cristo interno, a fim de integrar-se ao Cristo universal, posto toda evolução começar de dentro para fora e de baixo para cima,
desde o físico ao paranirvânico ou monádico, e este afluindo desde a sua sublimidade interior até o mais alto exterior do foco denso. Então, a gente vê a complexidade que existe em todos esses assuntos, né, apresentados aqui. Né? É algo impressionante tudo isso que nós apresentamos. Né? Muito bem. Então, prosseguindo, então, com essa explanação, que é muito importante para o conhecimento interno, devemos dizer o seguinte: sendo assim, ao nível do plano, ao plano do segundo logos, tem-se nele a semente ou bijan dos avataras, que periodicamente se tem manifestado sobre a Terra. O plano da matéria ou terceiro logos. Sendo o avatara um só com a essência divina, ao manifestar-se e apresentar-se com três aspectos afins à natureza dos três logos ou mundos, motivo porque o nome Maitreya significa Senhor dos Três Mundos. Maitreya significa o Senhor dos Três Mundos. Desde logo, dispondo-o na participação integral das naturezas do Pai imanifestado, do Espírito Santo ou Mãe manifesta, assim como o Filho ou Cristo universal, o Senhor do segundo trono, portador do livro e as leis da balança signatária das mesmas. Então, aí, isso nos leva a uma reflexão através da relação existente entre espírito, alma e corpo. É sabido que os 7 estados de consciência humana são aqueles conhecidos como espiritual, intuicional, mental, abstrato, mental concreto, emocional, vital e físico. Tudo isso ligado com os 7 chakras. Né? Nós temos a constituição setenária. Isso produzido pelos rishis. Né? Os rishis que nos deram essas 7 vestimentas, né? Seres que nos antecederam no processo evolutivo. Né? Havendo ainda 2 estados chamados divino e monádico, chamado Adi e Anupadaka. Nós não podemos alcançar por enquanto. Nós podemos alcançar, no máximo, o segundo trono. E é para lá onde nós estamos dirigindo, para o segundo trono, a Mãe Divina. E alcançaremos através do processo justamente da realização do Cristo interno. Né? E este Adinopágraka se manifesta pelo chakra cardíaco inferior de nome Vibhuti, enquanto os restantes estados refletem-se através dos centros bioenergéticos da vida e da consciência chamados chakras, significando rodas em sânscrito, pelo movimento relativo sobre si mesmos e paulatinamente expansivo nos dilata a sua consciência, ou então, contrativo, nos retrai a mesma. Então, é muito importante, então, essa nossa constituição setenária. É por isso que, no processo da iniciação, nós temos que desenvolver cada vez mais. Os rishis nos deram essa constituição interna, mas não desenvolvidas. Cabe a nós desenvolvermos esses 7 chakras, esses 7 estados de consciência, esse setenário que está entre nós, a fim de que nós nos liguemos à Mãe Divina, ao segundo trono. Né? Nesse sentido, nisto se contém o sentido de evolução verdadeira, tanto pessoal como coletiva. Os corpos de consciência não estão presos uns aos outros de maneira irreversível, uns nos outros, mas interpenetrados. Todos esses corpos que nós citamos, participados nesse centenário, eles se interpenetram, cada um no seu plano vibratório específico. E à medida que a atenção se focaliza em estados cada vez mais sutis, por interesse afim dos mesmos, mais a consciência se sutiliza e aprofunda. Olha que interessante, né? A consciência vai se aprofundando cada vez mais, quanto mais se sutiliza esses veículos nossos internos, né? Esse setenário. Né? O despertar do Cristo interno, como a parcela do Cristo universal, é gerado pelo interesse e atenção intensos e permanentes do plano físico, com a consequente intensidade da vibração e transmissão como resposta do plano espiritual. De maneira resumida, a fim de dar uma ideia pálida de tão transcendente processo de iluminação crística,
os princípios que participam dessa denominação são da mesma, são de maneira que quem se une ao seu Cristo interno, ao seu Cristo universal, está unido ao próprio segundo trono. Veja bem, quando o indivíduo realiza o seu Cristo interno, ele está ligado ao segundo trono. O que é o segundo trono? A mãe universal. O nosso mestre já afirma, né? Todo aquele que pretende tornar-se um mestre, né, ascensionado, né, um iluminado, ele tem que fazer um trabalho para se acercar cada vez mais da Mãe Divina, né? Ao próprio segundo trono, ou Logos, em sua natureza incondicional de amor e sabedoria. A sabedoria do Pai e o amor da Mãe, manifestando no Filho a onipresença do Eterno. Motivo porque o segundo trono é igualmente um andrógeno primordial, tão bem refletido pelo signo de Touros, de Touro, empático a Vênus, afim do mesmo, cuja natureza feminina o caracteriza, mas igualmente contendo em si a masculina como seja. Assim como se firmou o novo Pramanta sobre a Terra, né? Pramanta justamente são as fases que se firmam. O novo Pramanta aconteceu justamente em fevereiro de 1963, assim o nosso mestre nos ensinou. É chamado Novo Esplendor Celeste, e abriu-se um leque de possibilidades ao aventuroso advento do Cristo Universal na Terra a partir da data padrão de 28 de setembro de 2005. Está já se marcando a alvorada do ciclo de Aquários. Então, esse 28 de setembro de 2005, conforme nos ensinou o professor Henrique de Souza, é o início da era de Maitreya. Nada é mais como antes. Nada é mais como antes. Está tudo direcionado no terceiro milênio para a realização da nova civilização no ano 3005. O leque de possibilidades foi sendo criado aos poucos ao longo do século XX, com os mundos jinas agindo diretamente no seio da obra, antecipadamente, dando nascimento aos Budas e Bodhisattvas do novo Pramanta, em plagas ocidentais, o que lhes valeu serem batizados com os nomes portugueses, além dos seus tradicionais do Oriente, sendo assim, firmando um novo esplendor celeste. Então, esses Budas e Bodhisattvas vêm se manifestando periodicamente no mundo ocidental, porque é do Ocidente que surge a nova civilização. É responsabilidade do Ocidente propiciar a formação da nova civilização. Não que o Ocidente seja melhor que o Oriente, não é isso. É o momento atual. É a responsabilidade do Ocidente fazer isso. É isso? Então, aqui, de nada vale procurar de fora o que se encontra por dentro. E não procurando primeiro dentro, na alma mesma, impossivelmente se encontra fora o Cristo. Tampouco o reconhecerá, mesmo que se apresente em majestade a glória rodeada das hostes celestes. Por isso, dizia acertadamente Ângelus Silesius, o poeta místico cristão do século XVII. A chamada religião sabedoria de Maitreya vem ser a mesmíssima sabedoria divina, ou teosofia, que vai se implantar no mundo e será pela aproximação e união dos seus hemisférios geográficos, oriental e ocidental. Haverá uma fusão no planeta Terra do Oriente com o Ocidente, né? Com aquele desde 1924, transferindo a este todos os seus valores espirituais. Mas a religião, no sentido latino original de religare, ou tornar a religar, a personalidade humana à individualidade espiritual, equivalente ao significado de união ou yoga. Então, religare, religião, significa também igualmente a yoga, que aí significa união, o religamento. E a sabedoria comportando filosofia, arte e ciência, conhecendo-se cientificamente o mental, o sentido da devoção, e sentindo-se misticamente, de forma coracional, o valor da ciência, sempre manifestando-se juntas, nunca uma recusando a outra. Aos poucos,
com o desenrolar da evolução consciencial humana, a religião, sabedoria, vai impondo-se no mundo, sobretudo através das novas gerações dotadas de novos meios tecnológicos, de hábitos e comportamento, dispondo-nos numa visão nova de espiritualidade jamais sonhada pelos antepassados. São os novos tempos dessa nova era de promissão, por certo, trazendo no bojo revelações e realizações nunca vistas, e com as mesmas levando avante a marcha da evolução humana, fixando as condições propiciais a que os deuses estejam novamente entre os homens com Maitreya reinando. Então, o futuro da humanidade é fazer com que os deuses voltem a viver com os seres humanos no seio da Terra, as hierarquias. E o nosso mestre afirma que no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Isso significa existe esse acontecimento de uma unificação vibracional entre o plano terrestre e a vibração de Agartha. Mesmo para os mais céticos, é inegável que Jesus foi e é o único ser em toda a história das civilizações que dividiu o mundo em antes e depois deles. Existem muitas concorrentes falando sobre Maitreya. Impressionante que Jesus é antes e depois, depois que antes de Cristo e depois de Cristo. Todos seguem esse calendário. Mesmo aqueles que não seguem o Cristo ou discordam do Cristo, são obrigados a seguir o calendário cristão, né? Antes e depois de Cristo. Budistas, hinduístas, teosofistas, etc., cada um fala dentro das suas crenças e realidades. Na doutrina secreta de Helena Blavatsky, ele é abordado como sendo o nome secreto do quinto Buda, ou Kalki-Avatara dos Brahmanes, que virá nesse ciclo evolutivo. Há inúmeras canalizações da hierarquia cósmica, afirmando que ele já estaria encarnado desde o final dos anos 80, esperando o momento certo para manifestar. Veja que ele não pode, ele não está encarnado, ele está no plano hierárquico, nos ajudando a vencer os obstáculos rumo à nova civilização. Uma das mais antigas citações sobre Maitreya vem dos Puranas, coleção de lendas cuja autoria é atribuída a Krishna, autor do Mahabharata. Mahabharata é uma obra magnífica da Índia antiga, né? Fantástica, né? Atestam que Shambhala abrigará o mestre, descrito como Salvador, que surgirá em um cavalo branco, representando a energia da vontade e poder cósmico na Terra, introduzida pela pureza do seu condutor, o mestre Maitreya. A era Maitreya será a era do coração, da polarização da energia feminina do planeta, da confirmação da mãe do mundo, da força feminina que tem por missão ensinar o uso das emoções, pois só pelo coração se encontrarão os iguais e as buscas individuais. Evidentemente, a mãe divina, o segundo trono, então o impulso que estamos recebendo é um impulso feminino, muito forte para a realização da nossa consciência interna, o Cristo interno e a realização de uma nova civilização no planeta Terra, né? Então, vamos falar agora do Cristo, um pouco mais sobre o Cristo. O termo significa em grega o ungido. Em termos da evolução cósmica, significa a consciência que exprime as leis universais, sendo a vida crística a vivência desta lei. Cristo é o nome da entidade que, por intermédio de Jesus, se expressou na Terra. Então, Cristo cósmico, ele se expressou na Terra através de Yoshua Ben-Pandira. Por isso não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Representa a consciência que a humanidade alcançará um dia. Cristo é energia cósmica de unificação, e não um indivíduo, pois esse está em tudo e em todos, dentro do amor-sabedoria. Isso é muito importante. O amor, sabedoria, regendo conforme a lei cósmica justa e perfeita, conforme determina o imanifestado, né? O aquilo, o Senhor das eternidades. Quanto mais o homem se aproxima do seu núcleo interno, mais penetra nessa energia,
fundamental à evolução planetária. Entendeu? Quanto mais o homem se aprofunda na sua consciência interna, mais ele se aproxima do seu Deus interno. Ele vai procurando, vai visualizando cada vez mais o Deus que existe na sua intimidade. Por isso que Jesus afirmou: vós sois deuses, e somos deuses. Deuses, sim, deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa origem deífica, mas estamos relembrando através do processo de evolução. Quanto mais a energia crística pode ser considerada curativa, pois é a ponte entre os arquétipos e o mundo exterior. Quando Cristo se manifestou em Jesus, também o fez em menor escala em seus apóstolos, que realizaram curas e limpezas espirituais ainda quando Jesus estava encarnado. Então, os apóstolos também realizavam curas, não por eles mesmos, mas pelo próprio Cristo, que se manifestava tanto em Jesus como nos seus discípulos. Né? Então, por isso que Jesus falava assim: quem faz as coisas não sou eu, é o Pai que faz por meu intermédio. Né? Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Quando falamos que Jesus recebeu o Cristo, nem de longe estamos nos referindo a incorporações mediúnicas. A magnitude da interação entre Jesus e o Cristo representa as chaves da união do homem com a própria essência da vida, por ele denominada Pai. Então, não é um processo mediúnico, não é um processo mediúnico simplesmente. Mediunidade é uma coisa. Agora, a interação com o mundo superior é outro. Isso é algo de um misticismo e é difícil de se entender esse fato. Né? Com a aproximação da transição planetária, os véus desses mistérios, ainda exclusivos dos iniciados, vão se descortinando, dando acesso a toda a humanidade, sedenta de mudanças, esperando que todos os seres sejam convocados para esse momento cósmico. Ao usar o corpo de Jesus, Cristo propiciou uma conjuntura planetária, solar e cósmica, com o alinhamento dos planetas Sírius, Sol, Vênus e Terra, permitindo o início de uma nova fase no planeta. Cristo representava a ligação do Sol e da fraternidade de Sírius com a Terra. E Jesus, a ligação da Terra com o Sol, por intermédio de Vênus, o planeta dos seres que vieram em missão de ensinar o amor. Quanto a Jesus, ele recebeu o Cristo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Numa iniciação que poucos iniciados entenderam. Poucos iniciados entenderam aquela relação entre João Batista e Jesus, o Cristo. Né? O corpo de Jesus foi criado de matéria pura, que existia antes da queda do homem, que lhe concedeu saúde e pureza inigualáveis. Os corpos de Jesus foram preparados ao longo de várias encarnações. Ele deu-se a conhecer como Cristo para impulsionar o desenvolvimento da alma humana. Mas a consciência crística é absorvida de acordo com a capacidade interna de cada um acolher essa energia. Então, a consciência crística, ela tem que necessariamente é necessário que o indivíduo torne-se um adepto, se transforme num Cristo, né? Provoque a formação do seu Cristo interno, né? Que lhe dá a possibilidade de atingir a consciência do segundo trono, a Mãe Divina. A nível monádico das mônadas, Jesus pertence à hierarquia dos Kumaras, conhecido por Sananda. Astar é um dos 3 Kumaras atuando na Terra, e de hierarquia esta proveniente de Sírius. Aliás, Sírius é a estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. E o Sol gira ao redor de Sírius. Veja bem, o Sol e mais 6 sistemas solares. Assim nos ensinou o professor Henrique de Souza. O Sol e mais 6 sistemas solares, completando 7 sistemas, giram ao redor de Sírius. E o nosso mestre diz que Sírius é composto por entidades de elevadíssima consciência espiritual cósmica. Entretanto, o mais importante é que Jesus não veio criar instituições. Jesus não veio criar religião ou qualquer instituição, dogmas ou disputas pelo poder.
Seus ensinamentos são universais e eternos, não se limitando a tempo ou espaço. Os ensinamentos de Jesus estão fora do tempo e do espaço, estão ligados à eternidade. Essa energia permitiu que a semente da verdade se instalasse no íntimo de cada ser, atuando a nível intuitivo para que hoje seja possível implantar um novo código genético, mais sutil na parcela resgatável da humanidade, que poderá se libertar de leis estáticas como a lei do karma material. Então, isso aí tudo, esse processo evolutivo, nos transforma interiormente e os protótipos universais vão formando novas possibilidades genéticas. Então, o DNA não é simplesmente uma criação do mundo físico, como a ciência admite. Não, o DNA é proveniente de projeção de arquétipos. E esse DNA vai evoluir com o tempo, né? Então, dizem até que são duas linhas, duas cadeias, né, de elementos que formam o DNA, e a tendência depois é formar-se um DNA com 3 cadeias, 4 cadeias, 5, até 9 cadeias. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Não espere a vinda de um Messias personificado em uma pessoa, mas sim um Messias coletivo, que passará a atuar na Terra com um número suficiente de almas despertarem o seu Cristo interno, somando a massa consciencial que atuará a nível planetário com o Cristo. Estamos vivenciando a frase de Jesus: o reino está dentro de vós. Grande ensinamento, e só agora começa a ser desvendado pela humanidade. Jesus, no seu tempo, falou tudo, através das parábolas, falou tudo, de maneira figurada, mas está tudo contido ali. Aí temos, então, já falamos sobre a fraternidade de Sírios. Né? É proveniente do governo central, a fraternidade de Sírios, sendo dirigida a esse sistema solar no atual ciclo evolutivo. Ela representa o regente de todas as escolas internas, Sírios, do nosso sistema solar, tendo por fundamento o amor e sabedoria. A escola interna de Vênus é para o ser humano o que a mônada é para a alma. Assim, a fraternidade de Sírios corresponde a seu regente monádico. Cristo é a energia que impulsiona a evolução para patamares elevados. Como estando indo para a quinta dimensão, essa energia se manifesta através da coletividade, e não mais de um homem só, como foi Jesus. Ele não incorporou, pois se trata de energia planetária, e não de um ser. Jesus assumiu a função crística, digamos assim, levando gerações gradativas a mudanças. Então, nós temos agora, evidentemente, nós temos agora o que está acontecendo conosco, né? Essas mudanças gradativas, né? Muito importante esse conhecimento. Né? E nós temos aqui começando a encerrar essa nossa exposição, que é a terceira parte, né, sobre a era de Maitreya. Nós dizemos que Maitreya, do sânscrito Maitri, amistosidade, é como é designado o renovador do budismo, o próprio Buda, que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama quando os ensinamentos desses tiverem sido esquecidos neste mundo. Muitos cálculos têm sido apresentados para quando esse renovador do budismo deverá renascer. Por exemplo, daqui a 30 mil anos. O nosso mestre diz que depois de iniciada a nova civilização, no ano 3005, existirão 30 mil anos de uma evolução da humanidade fora do normal, uma coisa sensacional. Né? Então, nós temos aí uma visão budista da questão. Né? Nós temos várias visões a respeito desses assuntos, uma visão budista. O termo, o Buda, o iluminado, refere-se a um ser que passou pela experiência do nirvana e, em consequência, nunca passará pelo ciclo dos nascimentos e das mortes. Atingiu o nirvana, libertou-se da roda de samsara. Então, não está mais sujeito ao karma. Não há necessidade mais de reencarnar. Assim aconteceu com o Siddhartha Gautama, o Buda. A palavra é reservada aos seres que alcançaram esse estado por conta própria, num mundo que não conhecia ainda o budismo como religião e que ensinaram os outros a sua descoberta.
A filosofia budista acredita na existência de vários Budas. Alguns existiram antes do Buda histórico, Siddhartha Gautama, e outros surgirão num futuro distante. Na verdade, Buda, na verdade, não é um ser, mas é uma hierarquia. Veja bem, Buda, na verdade, é um estado de consciência. Não é um ser, simplesmente. É um estado de consciência, perfeito? Assim como Cristo não é um ser, é um estado de consciência, proveniente do primeiro trono, né? Maitreya. A tradição Theravada elaborou uma lista de 5 Budas, 4 do passado e 1 do futuro, ligado a Maitreya. Os budistas acreditam que o Maitreya vive no céu Tusita, assim acreditam os budistas, onde aguarda renascer no futuro distante, quando os ensinamentos de Buda histórico tiverem sido esquecidos. Segundo alguns cálculos tradicionais, este Buda surgiria dentro de 5 a 6 bilhões de anos a partir da era atual, ou 560 milhões de anos, igualmente da partir da era atual. A gente, evidentemente, usando a Terra, são milhões e milhões de anos. É claro que para a eternidade isso é zero, o tempo é zero, mas na sequência, no mundo objetivo, se revela através de milhões de bilhões de anos esse processo evolutivo, né? O Maitreya é também bastante importante na tradição budista Mahayana. No Extremo Oriente, a chegada do Maitreya está associada ao início de uma nova era, na qual o mundo será transformado num paraíso. Olha só, interessante. É provável que este conceito tenha surgido no budismo sob a influência de concepções similares, encontradas em outros sistemas religiosos, como a antiga concepção indiana do Chakravartin, um monarca que unificará todo mundo. Apontam-se também os contatos do budismo com o zoroastrismo no Planalto iraniano. Esta última religião desenvolveu a ideia de um futuro salvador, denominado Saoshyant, que nascerá de uma virgem e que dará início a uma renovação total do mundo. Na Índia, desenvolveu-se desde cedo um culto em torno de Maitreya, que se deslocou do século VI, 5 e 6 depois de Cristo, para a Ásia Central e China. Os devotos deste culto pretendiam renascer no céu Tusita, de modo a se beneficiar dos ensinamentos do Maitreya, desejando igualmente a se juntar a ele na Terra. Esse movimento seria em parte substituído pelo culto a Amitabha. Antes da chegada do budismo ao Japão, as práticas religiosas desse arquipélago caracterizavam-se pela sacralização de determinados locais, como as montanhas ou os mares. As várias seitas do budismo japonês, apoiando-se nesse fenômeno, passaram a considerar certas montanhas como a morada de Maitreya. Uma tradição japonesa afirma que Maitreya chegará num barco carregado com arroz. Então, isso aí são imagens, né? E as correntes têm imagens assim, de forma mental, né? Mental e maiávica, né? A respeito da chegada de Maitreya. Muito bem. Nós encerramos aqui, neste momento, a terceira parte da nossa exposição sobre a era de Maitreya, né? O importante é sempre considerar que Maitreya não pode manifestar-se num corpo físico denso, porque ele é um ser ligado ao primeiro logos, a Brahma. É isso. Mas ele pode, faz isso, ele vai produzindo tubos e mais tubos, vai baixando a frequência vibratória, até que, num determinado momento, ele se manifesta na consciência humana, através de Maitreya. Por isso que a questão não é esperar que Maitreya apareça no mundo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Um ser chegar na frente do mundo e dizer assim, eu sou Maitreya. Isso é impossível acontecer. Agora, qual é a função do ser humano? A função do ser humano é tornar-se veículo de Maitreya, assim como tornar-se veículo das hierarquias, assim como tornar-se veículo de Deus. É isso como Jesus fez, né? Jesus falou, eu e o Pai somos um, né?
O que eu faço não sou eu que faço por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. E esse é o nosso destino. O nosso destino é esse. E esse destino está ligado agora, irreversivelmente, ao desenvolvimento da era de Maitreya que nós estamos vivendo agora. Então, é isso que nós queremos dizer. E eu, então, vou encerrando aqui essa primeira parte da apresentação, passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, a fim de nós trocarmos ideias a respeito desse assunto. É um assunto bastante difícil, profundo e que precisa muita meditação. O entendimento disso só vai iniciar-se com mais profundidade quando nós atingimos o estado crístico, né? De consciência crística. Isso é uma verdade que nós devemos sempre tomar conhecimento disso. Sem som. Professor, muito bom, muito interessante tudo que o senhor traz, o senhor coloca, mas é difícil, né, professor, a gente tentar entender no momento atual como que um avatar poderia se manifestar, mesmo porque a gente já tem a referência, né, do avatar anterior, né, que foi Cristo, né, que a gente viu que tudo que aconteceu e ainda para a gente é um mistério muito grande, né, todo esse mistério do Calvário. E como que a humanidade, professor, a gente percebe que também ainda não está preparada para estar em sintonia com o Avatar e poder fazer todo esse trabalho que a gente ainda precisa fazer aqui na raça ariana, né? A gente está finalizando essa raça ariana, quer dizer, a gente está na quinta sub-raça, né? Então tem a sexta e a sétima para encerrar ainda, né? É difícil, né, a gente imaginar que a gente possa estar em sintonia com tudo isso, né, professor? Exatamente. O Jesus é considerado pela ciência iniciada como o quinto Bodhisattva. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou, ele teve presente nisso, ao nascimento de mais 2 Bodhisattvas, que é justamente chamado o sexto e o sétimo, justamente no dia 24 de fevereiro de 1949. É isso? Que é considerado o Natal da eubiose. Né? Nós temos o Natal da cristandade, né? Estamos pertinho, de 24 e 25 de fevereiro, né? E temos o Natal considerado da eubiose, celebrado justamente no dia 24 de fevereiro, com a fundação material, né? Do templo de São Lourenço, né? Dedicado com o nascimento dos 2 Budas da era de Aquários, né? Quinto e sexto, né? Então, está uma visão impressionante a respeito de todas. O assunto é muito complexo, muito complexo. Né? O nosso mestre, inclusive, numa das suas revelações, ele diz que entender o Gólgota, entender a crucificação, entender o que aconteceu com Jesus, aquela crucificação, todo aquele sacrifício, é de enorme dificuldade. Nós não conseguimos entender isso. Não conseguimos entender por enquanto. Entender o Gólgota, entender o significado da crucificação. É um mistério, ele diz. É o grande mistério que a humanidade tem para resolver e entender a crucificação do Cristo. Porque envolve todo esse conhecimento, tanto da evolução do Cristo, né? A presença de Maitreya, a presença de todas as hierarquias ali ao redor, que estavam envolvendo o Cristo, interpenetrando Jesus naquele momento trágico, né? Então, isso aí é um conhecimento de enorme transcendência. E nós só podemos entender tudo isso através do autoconhecimento, através da realização interna do programa de iniciação, do projeto de iniciação. Muito bom, professor Gilberto. Você tem alguma colocação para fazer? Carlos, alguns recadinhos aqui, aproveitando que tem bastante gente acompanhando hoje aqui no canal. Bom, primeiro que a gente aqui no Conexão, nós não temos recesso. Aqui a gente vai direto, esse é o primeiro recado. Então, vamos ter aqui os nossos programas de projeto de iniciação nesse mesmo horário, aos sábados, todos os dias, agora, durante o final de ano e a virada de ano. Então, esperamos todos vocês aqui, que estão aí conectados, e os demais. O segundo
é que a gente pede para que você curta aí o vídeo, né, aqui da transmissão, vai ali no vídeo da transmissão, dá o like, ajuda o YouTube, aí, a plataforma, a divulgar, né, a enviar para mais pessoas, né, ele considera relevante quando tem uma interação. Então, curtir o vídeo, se não for inscrito no canal e quiser receber as próximas atualizações, fica por dentro do que acontece por aqui, também se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Manda para um colega, para um amigo, para uma pessoa que gosta desse assunto, né? E lembrando que hoje é o programa de número 136. Então, para aqueles que estão buscando informação, procurando conhecimento, procurando aí, assistindo as lives, né? Então, todos os programas aqui do Projeto Iniciação tratam de temas que esclarecem, que dão início, né? Uma informação inicial para aqueles que estão pretendendo, de repente, ingressar, começar a fazer aí os estudos da eubiose, os primeiros passos, que é o peregrino. Então, tem muita informação que é bem interessante e pode ajudar a pessoa a se familiarizar. Esse primeiro passo, com a linguagem, com os assuntos, os temas, né? Isso é bem interessante. E, para finalizar, hoje é o número... o professor está fez esse programa, estamos fazendo, né? O Era de Maitreya, parte 3. Então, nós tivemos já aí o terceiro programa, não sei se vai ter... Hoje encerra, né, professor? Hoje encerra, foi a terceira parte. Tá, então tá bom. Então, é isso que eu queria saber. Então, para quem não acompanhou os dois, temos esse e tivemos dois anteriores, né? O programa Era de Maitreya, parte 1, parte 2, e hoje a parte 3. Já tem uma lista no canal. Depois do programa vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? Uns 5 minutos depois já vai estar o link. Mas, de qualquer maneira, se você entrar depois que terminar o programa lá, aqui no canal do Conexão no YouTube, você vai na parte de playlist, tem lá uma playlist com o programa Era de Maitreya. Então, você tem os 3 programas. Todos os vídeos estão na sequência. Então, você pode, caso você esteja vendo esse e perdeu algum, né, dos outros 2 anteriores, você pode assistir o que faltou ou assistir todos de novo. Estão eles todos na sequência. Tá com esse nome, tá? Tá lá assim, a Era de Maitreya. Aí tem o vídeo 1, o vídeo 2, e vai estar esse de hoje, que é o vídeo de número 3. Fica aí também já organizado para você assistir com mais tranquilidade. Tá bom? Bom, era isso. Era esse o meu recado. Vamos lá, Carlos. Então, professor, tem uma colocação aqui do J.L. Ribeiro que ele fala: quando nos é apresentado a verdade, ela nos liberta, deixando-nos aliviado. E lembrando, professor, que o nosso último programa, que foi um encontro aqui de terça-feira nosso, né, a gente fala sobre o que o Freud fala, né, professor? Que a grande massa, a grande maioria da humanidade despreza a verdade e prefere ficar presa na ilusão, né? Então, eu acho que talvez por isso que Cristo falou, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Conhecer a verdade, veja bem, alguém pode nos falar sobre a verdade? Isso é uma coisa importante, esse raciocínio. Alguém pode nos contar a verdade? No Oriente, há muitos milênios, é dito o seguinte: a verdade não pode ser dita nem escrita. Vou repetir. No Oriente, é esse conhecimento que se tem desde a antiguidade. A verdade não pode ser escrita nem dita. E quando Pôncio Pilatos perguntou, Jesus, antes da crucificação, esteve na frente de Pôncio Pilatos olhou para Jesus e disse assim: afinal, o que é a verdade? O que Jesus fez? Ficou calado, não respondeu nada. Ele não podia responder nada. Mas eu entendo, na minha forma de entender, outros podem analisar também, é como se Jesus dissesse para ele, para Pôncio Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Isso. Vá atrás da verdade e você vai encontrar a verdade.
Na verdade, em suma, a verdade só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. Cada um tem que encontrar a verdade por si mesmo, através do autoconhecimento. É um trabalho individual, próprio. Por isso que Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é conhecer a verdade? O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe em nós. Jesus diz: vós sois deuses. Essa é a grande descoberta, o grande avanço de um ser humano no seu processo evolutivo. Ver o dentro, ver o Deus que está dentro dele mesmo. Então Jesus disse: quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Então ele pergunta: afinal, a liberdade vai nos libertar do quê? A gente conhece o Deus interno, a verdade. E essa verdade nos liberta do quê? Resposta: essa verdade nos liberta de nós mesmos. Nós somos, nós somos obstáculo. O que é? A nossa personalidade. Personalidade vem do grego, do latim, né? Persona. Persona é uma máscara utilizada pelos gregos e na antiga Roma nas apresentações teatrais. Os atores punham máscaras para ampliar a voz e caracterizar os personagens, né? Aí, essa máscara é chamada persona. Aí vem o termo personalidade. A personalidade é a nossa máscara. A nossa máscara. Então, agora, nós estamos fora dessa máscara, por fora, vendo a nós mesmos como aquela máscara. Mas o conhecimento da verdade nos liberta dessa máscara e entramos no conhecimento profundo da verdade interna, que na verdade é o Deus que existe internamente. Por isso que no templo de Apolo, em Delfos, na antiguidade, no frontispício do templo, né, naquele triângulo que existe em cima do templo, estava escrito, não existe mais, os autores da antiguidade que dizem, estava escrito assim, né, em grego, né? Conhecereis, homem, conhece a ti mesmo e conhecereis a Deus e o universo. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, para se conhecer os deuses do universo, é necessário conhecer a si mesmo, ver a verdade que está dentro de si mesmo, ver Deus que está dentro de si. Muito bom, professor. O Eduardo Herbomel, ele coloca: uma verdadeira alegria ouvir o professor Walter discorrer com propriedade sobre esse tema tão importante e necessário para a nossa edificação espiritual. Só lembrando que esse estado de consciência, de despertar espiritual, que nos parece tão difícil, na verdade é inevitável, né, professor? É inevitável. O processo de evolução é inevitável. Só existe uma coisa que pode acontecer que quebra essa possibilidade. Nós já entramos nesse assunto, né? É justamente quando se forma um Kama-rupa. Nós temos o nosso quaternário e a tríade superior. Então, isso o nosso mestre nos ensinou isso, o professor Henrique José de Souza. Quando esse quaternário, a personalidade, comete coisas assim escabrosas, muito violentas, a vibração torna-se tão baixa que vai perdendo conexão com a tríade. Isso. Não é a tríade que se afasta, é o próprio quaternário que vai perdendo a conexão com a tríade, até que rompe essa ligação. Então só fica o quaternário sozinho, que não é mais um ser humano, chama-se Kama-rupa. E a tendência desse Kama-rupa é fazer uma involução dimensional. Está na quarta dimensão, passa para a terceira, para a segunda dimensão, primeira dimensão, até chegar na zero dimensão. E com isso é jogado, conforme os ensinamentos da ciência iniciática, né? O que resta dessa degradação é jogado na Lua. E o Deus, o terceiro Deus que cuida da Lua, o terceiro Senhor, ele vai fazer a transformação disso, né? Como ele faz, o que vai fazer, eu não sei. Escapa, como ser humano, eu não consigo entender, e nenhum ser humano vai entender isso, né? Mas é a única possibilidade. Mas todos aqueles que tiveram o quaternário ligados com a tríade,
a evolução é inevitável, né? Então, e não há tempo para isso, está fora do tempo, né? Tanto que Jesus, numa das suas parábolas, ele até afirmou algo que para nós é uma coisa absurda, né? Ele falou assim: os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Né? Então, uma parábola que ele contou, né? Tinha um fazendeiro e tinha um trabalho para ser feito na sua fazenda, então ele foi contratando operários para trabalhar. Contratou operários de manhãzinha, depois à tarde ele encontrou outros operários que estavam sem fazer nada, contratou, depois mais à tarde ele encontrou, no fim do dia ele encontrou outros operários, outros trabalhadores e contratou todos esses operários, em várias horas do dia, de manhã até a noite, né? Aí no final do dia ele foi pagar. Jesus contou, né? O fazendeiro foi fazer o pagamento que ele havia prometido e pagou a todos com a mesma quantidade. Aqueles que tinham trabalhado desde manhã reclamaram com o fazendeiro. Eles reclamaram. Mas, senhor, nós trabalhamos aqui desde manhã e esses nossos amigos vieram trabalhar no fim, quase à noite, e vão ganhar a mesma coisa que nós? Então, por isso que Jesus contou essa parábola, né? O processo evolutivo está fora do tempo e do espaço. Jesus, então, surgiu com essa afirmação, essa parábola, né? Os últimos serão os primeiros. Ou seja, todos alcançarão a verdade, todos alcançarão o seu destino cósmico. Isso é inevitável. Muito bom, professor. O Celso Maia coloca: há algo que possa ser dito sobre os homens, seres humanos, que não querem deliberadamente conhecer a si mesmo e optam pelo comodismo de assumir que são algo que algum mestre lhe diz que o que eles são, o que são? Bom, aí o que acontece? O ser humano relutante que não quer evoluir, ele está. Bom, veja bem, a divindade é justa, a lei cósmica é justa e perfeita, e age através do amor e do perdão. Esses seres são perdoados. É isso? E eles sempre vão ter novas oportunidades para realizar o seu desenvolvimento. Isso seguindo a lei do karma, a menos que eles se tornem um Kamarupa. Aí, quando se torna um Kamarupa, aí não, a tríade vai embora, aí o quaternário vai perdendo dimensões. Mas enquanto isso não acontece, a consciência setenária vai recebendo, através da lei do karma, as possibilidades para a evolução. Aí vem o que nós chamamos sofrimento. Então, o sofrimento não é um castigo, é uma oportunidade que Deus nos dá para o desenvolvimento. Eu sempre digo assim, não há vítimas no universo. Geralmente o ser humano ele se diz vítima. O ser humano diz assim: eu estou sofrendo por causa disso, daquilo, e dos sistemas, dos outros, encontra um monte de desculpas para dizer que os outros que são a causa do seu sofrimento. Não é verdade. A verdade é o seguinte: o sofrimento do ser humano a causa está dentro dele mesmo. No momento que se liberta da ignorância, ele se liberta do sofrimento. Então, aqueles que não querem evoluir, eles passam pelo sofrimento, são provações. E essas provações funcionam mesmo, né, através da lei do karma, mas sempre através do amor e do perdão. Então, esse é o processo universal. Isso acontece no universo inteiro. Aqui no planeta Terra, em outros planetas, etc., né? Acontece de maneira plena. Nós temos o nosso sistema solar. O nosso sistema solar ele é composto de vida, né? Todos os planetas e o Sol têm vida no seu interior. É claro que não com a vida física que nós temos. O único planeta no sistema solar que tem a vida física orgânica é a Terra. Mas os outros planetas têm vida hiperfísica, seres com vida hiperfísica. No Sol, Vênus, Saturno, Júpiter, etc, etc. Todos trabalhando, evoluindo, cada um no seu princípio evolutivo. Então, essa é a lei da evolução universal. A lei da evolução universal é o nome que se dá a todo esse entendimento. Muito bom, professor. Eu vou aproveitar e passar os recados, né?
Aqui no nosso canal Conexão 3005, toda terça-feira a gente tem a nossa roda de conversa. E nesta próxima terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, nós teremos a nossa roda de conversa com o tema Previsões Astrológicas de 2025, Renovação e Expansão. Então, esse será o último programa do ano, tá? Depois a gente, as rodas de conversa de terça-feira entram em recesso e volta só em meados de janeiro. Aí a gente divulga para vocês poderem estar prestigiando. Mas os encontros do professor continuarão de sábado, tá? Porque de sábado não vai ter feriado natalino, então ele prefere continuar. Então, voltando ao tema da nossa roda de conversa aqui de terça-feira, dia 17, o palestrante é o Joãozinho, né? O João Paulo Miranda. Ele é advogado, astrólogo, pesquisador. O João Paulo Miranda, ele trabalha na rádio, né? Ele tem programa de rádio, ele também faz palestras, ele é uma pessoa de um conhecimento muito grande nesse assunto astrológico. Então, ele vai falar sobre conjunções e movimentos retrógrados influenciarão o atípico ano de 2025 com oportunidades e desafios, e em 28 de fevereiro terá um alinhamento de planetas. O que esperar desse alinhamento? Então, tem muita coisa interessante, porque ele vai retratar todos esses acontecimentos astrológicos, quais os efeitos e desafios que a gente teremos, né, de acordo com todo esse panorama astrológico por aí, e também o que essas conjunções, né, determina para a gente, como elas influenciarão no ano de 2025. O tema é interessante. Participe. Os mediadores serão o Gilberto Catira, que é nosso colaborador, e a Daniela Troncoso. É terça-feira, dia 17 de dezembro, mesmo horário, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas e tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o telefone do WhatsApp está aí, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874. O endereço do Instagram é esse, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília, e aqui em São Paulo, em 2 endereços, no departamento da Eubiose de Santana e do Sumaré. Lembrando que o Joãozinho, que vai fazer a palestra, ele está afiliado lá no departamento do Sumaré. Tá? Então, os recados estão dados. Deixa eu ver, professor, se tem mais alguma pergunta. Eu quero aconselhar os nossos irmãos a assistirem a essa palestra do nosso irmão João Paulo Miranda. Viu? O João Paulo Miranda é uma pessoa muito evoluída, muito estudiosa, vale a pena. Ele tem um conhecimento de astrologia, de conhecimento iniciado, vale a pena assistir. Eu também recomendo, gente. É terça-feira agora, dia 17, mesmo horário, às 20h40. E lembrando, quem não puder assistir por qualquer motivo, lembra que fica gravado. Então, é só entrar lá no YouTube, no nosso canal, Conexão 3005, e assistir. Caso você tenha algum impedimento no horário, entra, assiste e prestigie. Bom, professor, chegamos aqui. O senhor quer fazer alguma consideração final? Eu também tenho um canal no YouTube, né? Isso, pode divulgar, professor. A pessoa pode acessar, é só escrever assim o meu nome completo, Walter Teixeira de Andrade. No YouTube vai aparecer lá. Tem tudo lá. Tem tudo. São muito, mas são mais de 260 palestras. É isso, né? Muita coisa. Chega a ter 300 palestras, inclusive palestras públicas, etc. Tem lá, está tudo registrado lá. Então, professor, o senhor fez três programas, né? A Era de Maitreya, a gente finaliza aqui hoje, né? No dia 14 de dezembro. O senhor quer deixar as suas considerações finais em relação a esses três programas? Bom, eu quero dizer o seguinte, que
tudo que a gente faz nessa obra vem intuitivamente, né? Então, a intuição vem caindo, e, na verdade, ela não vem por acaso. São os nossos mestres que estão ao nosso redor, eles vão nos intuindo e trazendo ideias, né? Aí me veio essa ideia magnífica, né, de falar sobre... Eu nunca tinha feito antes uma apresentação específica sobre Maitreya, né? E eu quero dizer que esse assunto desenvolvemos em 3 partes, mas a gente podia fazer 10, 20, 30 partes, né? Porque o assunto é inesgotável. É algo inesgotável. Se a gente for se aprofundar lá em Blavatsky, no professor Henrique de Souza, é algo inesgotável. E também lembrando que aqueles que vierem para a Eubiose fazer seus cursos, eles vão ter um aprofundamento muito maior ainda sobre os sistemas, né? Sobre a iniciação, sobre o sistema iniciado de Maitreya, uma coisa fantástica. Então, aí está mais um convite para virem para a Eubiose, a fim de se aprofundarem mais sobre esse assunto. É claro que a apresentação ela dá de uma maneira geral, né? Mas existe um aprofundamento sobre o assunto que é algo extraordinário, que nos é dado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Muito bom, professor. Então, pessoal, era isso. Eu queria agradecer a todos, né, a participação de todos. O pessoal já está se despedindo. Professor, boa noite, obrigado a toda a equipe pelo esclarecimento. Isso daqui é do nosso querido Décio Oliveira. E o Celso Maia também, maravilha de esclarecimento. Eu queria agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom final de sábado, né, um bom domingo. E boa semana a todos aí, né? Que a última semana antes da festa natalina, do Natal. Que todos tenham um momento aí de confraternização em família. Carlos, e lembrando que nós estaremos aqui no dia 21 e 28, né? Não vamos Isso, parar. eu disse que eu disse que a roda de conversa vai entrar em recesso, as rodas de conversa de terça-feira, mas os encontros com o professor continuarão, porque não terá nenhum feriado de sábado, né? Os feriados vão cair tudo no meio da semana. Não vai atrapalhar nada. Isso. Então, a gente está aqui com vocês dia 17 e dia 21, tá? E agradecer a todos. Isso. 17, depois 21 e 28 aqui no sábado. Isso, nos nossos encontros. Fazendo o trabalho normalmente. Isso. Então é isso, professor. Boa noite, Gilberta, com você. Isso aí, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado para todo mundo. Um bom domingo. E nos vemos aqui na próxima semana. Um bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. E vamos continuar trabalhando. Estaremos aqui terça-feira, depois nos 2 sábados últimos desse mês, 21 e 28, fazendo a nossa reunião. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.